O que acontece? A gente está fazendo um estudo e objetivando, nós vamos fazer uma tentativa de que esse estudo agora sequencial, ele chegue na semana da Páscoa com um trecho, a partinha do Evangelho que vem com a ressurreição de Cristo. Semana passada, a Lena nos trouxe esse estudo aqui que é da prisão movimentada. Como a gente está nessa questão, nessa sequência, eu achei que seria legal a gente dar uma retomada do que foi dito semana passada. Vamos lá rapidão, porque o tempo é curto, né? Quem se candidata? Mateus capítulo 26, versículos 47 e 56. E ainda falando ele, eis chegou Judas, um dos 12, e com ele grande grupo, com facões e paus, vindo dos principais sacerdotes e anciãos do povo. O que o entregaria dera a eles um sinal, dizendo: quem eu beijar é ele, prendei-o. Logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: amigo, vieste para isso? Então, aproximando-se, eles passaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e tirou o seu facão e feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Então disse-lhe Jesus: repõe teu facão no lugar dele, pois todos os que pegam o facão morrerão pelo facão. Ou pensas que não posso chamar meu Pai, que me porá à disposição agora mais de 12 legiões de mensageiros? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizem: deve acontecer assim? Naquela hora, disse Jesus ao povo: como sobre um salteador saístes com facões e paus para prender? Cada dia eu me sentava no templo ensinando e não me agarrastes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, deixando então todos os discípulos fugiram. Beleza? Recapitulado? Então agora nós vamos para... Essa cor é para minha amiga? Eu pensei nela. Tem umas 4 cores, ainda não é essa aqui. E a camisa também. É a você e a André Vigar, elas duas gostam de cor. Combinado. A camisa também tá vendo. Presta atenção a camisa. Presta atenção. Vamos lá? Tá lendo? Então vamos fazer assim então? Vamos fazer assim. Começa aí, Cláudia. Aí faz circulando assim, ó. João 18, 13, 24, 14. Só uma coisinha, essa colocação aqui, o pastorino que nos faz, ele grande, exímio, estudioso, né, do Evangelho, ele que fez essa colocação entre os versículos 13 e 14, ele colocou porque é onde que ele acha que faz mais sentido, tá? Não é erro não. Aí ele muda mesmo Anás por Anás? Troca. Aliás, na hora de ser Anás, troca Anás. Eu falei, vou fazer fidedigno. Tá bom. Vamos lá, Cláudia. 13. E o conduziram primeiro a Anás, pois era o sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Então Anás o enviou algemado a Caifás, o sumo sacerdote. Era Caifás que aconselhara aos judeus que convinha um homem morrer pelo povo. Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando aí, sentou-se com os servos para ver o filho do céu. De novo na casa de Caifás, só que agora Lucas, e depois Marcos, né? Tendo o prendido, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, mas Pedro seguiu de longe. Marcos, capítulo 14, 53 e 54. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e se reuniram todos os
principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado junto com os servos, aquecendo-se junto ao fogo. João 18, 15 e 16. Mas seguiam Jesus, Simão, Pedro e outro discípulo. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou junto com Jesus no pátio do sumo sacerdote. 16. E Pedro ficou de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, e falou com a porteira e fez Pedro entrar. Bom, esse trecho que na verdade é uma transição, e acho que é importantíssimo a gente ter a sequência, né, para que isso faça sentido, né? Isso aí, na verdade, é o quê? É o caminho que é feito com Jesus para que os sacerdotes judeus entre a prisão dele, a prisão movimentada, e adiante a primeira negação de Pedro. Eu acho que era muito importante a gente colocar esses versículos todos para a gente ter ideia, a noção do todo, essa visão sistêmica, né? E no nosso encontro de segunda-feira, a Roxinha, da Lena, fez uma pergunta e saindo daqui todos com essa pergunta, não sei se alguém tem uma resposta, na verdade, um entendimento sobre esse pedacinho daqui, que é... Ajuda a achar aí a questão da algema. Chegou ainda não. Chegou ainda não? Ixi, mas foi mal. Na negação, né? Primeiro Ah, não, gente. Aonde? Falou Primeiro de Mateus. Primeiro de Mateus? Não. Você falou o gênero, falou Nath. Fala, deixa eu prestar atenção. Isso, bem, eu estou lá agora, mas eu lembro, eu fiquei te olhando só que chegou, mas não apareceu. Aqui, por quê? Porque Anás, né, que na verdade é sogro de Caifás, aqui nós estamos falando de uma hierarquia humana, o sumo sacerdote era Caifás, naquele ano, porque você tem que ter um rodízio, né? E naquele ano, Anás, sogro de Caifás. Anás, então, o Anás, enviou Jesus algemado a Caifás, o sumo sacerdote. Por que das algemas ganham doce? Quem trouxer o melhor entendimento. Eu desfiei um, tá? Lena. Não, você vai ser por último, você ficou estudando há muito tempo isso. Alguém consegue trazer um entendimento? Acho que tem. Acho que tem. Eu acho que a algema é uma representação da imobilidade. Também acho. Então, assim, Imobilidade contra o quê? contra o rei, na verdade, né? Que era o motivo que estava com Jesus. Então, a partir do momento que você está algemado, você está impossibilitado de seguir em frente. Então, é uma coisa que te paralisa. Eu acho que Sabe da menina aqui? Jesus orava com as mãos. Então, naquele momento, algemando as mãos dele, seria talvez tirando o instrumento de cura dele, assim. No entendimento humano dele. No entendimento humano de Anás e de Caifás. É tirar o poder dele, né? Assim, não é afronta ao poder mundano, tirando o poder que ele tem de fazer o que ele vinha fazendo, que causou, né? A insatisfação do rei, do poder, a representação de poder na terra. Lena? Eu acho que era para não ser uma prisão movimentada. De certa forma, Nem todos eram contra Jesus. Esse algemado não é algema, é segurado pela mão. Pegou e o levou segurando pela mão, porque ele não tinha. Ele pegou Jesus e levou e apresentou ao Caifás, segurando pela mão, a mão. Isso quer dizer algemado, porque ele segurou, ele tinha confiança no mestre e levou segurando pela mão. Ele não algemou, não prendeu, ele pegou e falou, eis aqui. Mas ele não era contra, como o outro também não foi contra. Por que vocês querem crucificar? Quem queria aqueles que aparecem ali eram os que vai aparecer lá no final, mas o Anás não tinha. Anás não, né?
Anans, inclusive, salvo engano, Anans significa misericordioso. Ele levou seguro pela mão. Isso é o gemado. Oi? Quem conduziu? Anans o enviou algemado. Na verdade, ele deve ter sido conduzido por outros, né? Mas quem o enviou algemado, o Aguinaldo complementando aqui pra gente, na verdade, né, um entendimento aqui pelas mãos, né? Foram enviados de Anans. Mas eu entendo também, Lena, levanta a mão. Eu compreendo que o André falou, Jesus como curador, né? O movimento do curador, embora a gente sabe que a mulher hemorroísta, por exemplo, curou-se da intenção de tocar as suas vestes e se curar. E eu penso que imobilizá-lo ou neutralizá-lo, mostrar que ele estava detido, é uma expressão de imobilizar as mãos. Mas, para mim, as mãos do Cristo, elas significam todo um processo crítico de doação, de expansão de sua natureza curadora, de sua natureza de luz. Então, a gente faz isso normalmente, né? Eu lhe estendi as mãos, eu lhe protegi com as mãos, né? E nós ainda fazemos o mesmo gesto. Então, para mim, tem uma imobilidade desse potencial para representar que naquele momento não era pelo poder do Cristo, era pelo poder humano. Na verdade, uma relutância, uma dificuldade de me aceitar. Havia um poder humano sobre ele, não um poder. Ele mesmo fala disso. Muito bem. Obrigado pelas colaborações. Quem ganhou o doce? Como é que é? Você falou O doce? André. Não, você viu que ele queria imobilizar minha mão, né? Você não dá nada para dobrar. E agora vem então, gente, a primeira negação de Pedro. Onde paramos? Não, Juliana. Não. Negação de Pedro. Mateus 26, 69 e 70. Mas Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dali uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo que não sei o que dizes. Lucas 22, 55, 55. Tendo, pois, acendido fogo no centro do pátio, sentaram-se ao redor, e Pedro estava sentado entre eles. Vendo certa criada sentada junto ao fogo e observando, disse-lhe: este também estava junto com ele, mas ele negou, dizendo: não conheço ele. Marcos 14, 66, 68. E estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro aquecer-se... Uma só. E vendo Pedro aquecer-se, encarando, disse: também tu estavas com o Nazareno Jesus. Mas ele negou, dizendo: nem sei, nem entendo o que dizes. E foi para fora, para o templo. João, versículo 18, 17, 18. Disse então a Pedro a criada, a porteira: não és também tu dos discípulos desse homem? Ele disse: não sou. Ora, estavam os servos e guardas fazendo um braseiro, porque fazia frio, e se aqueciam. Também Pedro estava entre eles, em pé, aquecendo-se. Ok. Será que carece da gente ler de novo a primeira negação? Não, né? Deixa tão pensar também, né? Olha. Bom. E é muito parecido em todos. E olha aqui que nós estamos falando dos 4 evangelistas, os 3 sinóticos, né? Aqueles que servem o mesmo jeitão, a mesma sequência, a mesma hierarquia de fatos, né? Lucas, Marcos e Mateus e João. Não é isso? O pastor Lino coloca para a gente ele posiciona o momento e o lugar. Eu acho legal a gente colocar isso aqui, são só 2 slides,
porque acho que, pelo menos para mim, remete um pouco àquela situação. Vamos ler então? Eu acho que cada um podia ler um parágrafo, né? Acho que legal, né? Pode falar. Catarina, você lê pra gente? Primeiro parágrafo. Já vimos que o palácio de Caifás, cujo portão abria para a rua. Tinha um vestíbulo. Tinha um vestíbulo ao alpendre antes do pátio. No primeiro pavimento, acima do térreo, funcionavam as salas de audiência e de recepção. Segundo a observação de João, testemunho ocular desse pormenor, provocado por ele quando solicitou da porteira que permitisse a entrada de Pedro, a primeira negativa se deu logo à porta. Não apenas por curiosidade natural feminina, como por obrigação funcional de impedir o ingresso de elementos perigosos, ela faz a pergunta óbvia. Queria fazer pergunta? És um dos discípulos dele? Um dos discípulos dele, aqui Pedro, com consentimento provável de João, teve que responder pela negativa, senão teria barrada a entrada e teria anulado o pedido de João em seu favor. Mas não ficou satisfeito com a resposta, dada talvez com certa hesitação. Segue. Não, pode. Quando o pessoal acabou de entrar, a porteira trancou a portinhola e foi até o pátio. Continua? Os servos e guardas estavam sentados em redor da pequena fogueira, braseira, improvisada por causa do frio que fazia. Mas Pedro permanecia embaraçado e inquieto entre eles, sentado segundo os sinópticos. Em pé, segundo João, ou seja, ora se sentava, ora ficava de pé impaciente. E a porteira, aproveitando os reflexos de luz do braseiro, o observa e encara fixamente, reafirmando: Você também estava nos arenos de Jesus? Como nos arenos de Jesus? Pedro descontrolou-se mais ainda. Preferiu sair para o alpendre depois de tartamudear tímido. Não entendo o que está se dizendo. Queria assim escapar dos olhos agudos da porteira, pois não nos instruíam mais tempo a interrogatório, e fazer questão fechada de manter-se na proximidade do mestre para o que desse e viesse. Muito bem. Bom, como é que hoje eu faço para estudar o Evangelho? Eu pego os versículos em si, leio e tento fazer uma interpretação minha, aquilo que me vem de mim naquele momento, dos versículos que eu acabei de ler. E na sequência, como a gente está trabalhando 90% embasado no nosso alicerce aqui de estudos, é o estudo do Pastorino, que é a sabedoria do Evangelho. Na sequência eu leio aquilo que o Pastorino nos traz. E tenho que reconhecer para vocês o seguinte, que nesse estudo principalmente, eu fui muito mais rigoroso, bem mais rigoroso. Aliás, o Pastorino não foi nada rigoroso, foi muito leve. Meu entendimento foi muito rigoroso dessa passagem de Pedro, sabe? E eu queria compartilhar, é uma ousadia, um atrevimento, acredito eu, para mim pelo menos, falar do Evangelho dessa forma, mas acho que é necessário usar, né? Então, eu acho que a gente podia ler agora o entendimento e a leitura que o Pastorino traz, e depois a gente vem, como a gente tradicionalmente faz,
trazendo um debate, né? uma provocação, uma participação de todos. Né? Eu vou ler então. Ficou registrada, isso é o pastor Nilo, tá? Ficou registrada a primeira negação de Pedro em condições normais humanas. Não se tratava em realidade de renegar o mestre, mas apenas de não ser cortado de sua presença. A porteira não tinha, reconhecidamente, capacidade de julgá-lo, nem autoridade para impedi-lo ficar ao lado de Jesus. Quando fosse interrogado pela autoridade legitimamente constituída, saberia dar seu testemunho público, mesmo à custa da vida. Mas por que entregar a cabeça ao cutelo logo no início, quando nada estava definitivamente resolvido? Não foi covardia, não foi negação ainda. Foi uma das mentiras convencionais, comuníssimas ainda hoje, e que sempre existiram em todas as sociedades humanas. Como poderíamos, sem magoar profundamente um amigo, mandar dizer-lhe que estamos em casa, mas não poderíamos recebê-lo? Constitui até delicadeza a desculpa de que não estamos em casa. Quando empenhados numa tarefa com tempo marcado, para daí a 20 minutos, como interrompê-la para receber uma visita que vinha apenas conversar para passar o tempo? E como, sem ferir-lhe a sensibilidade, dizer que não podemos recebê-lo? Mais caridoso, fazer-lhe sentir que não estamos. Esse foi o tipo de negação, a primeira negação de Pedro, nessa primeira tentativa da porteira, de não deixá-lo entrar e depois de pô-lo na rua. Antes de lamentar hipocritamente a defecção de Pedro, a negação de Pedro, preferimos agradecer-lhe o exemplo corajoso que nos dá e que nos conforta, por ter agido como qualquer um de nós agiria nas mesmas circunstâncias. Ou seja, é uma compreensão, um entendimento extremamente caridoso até, né? Muito próximo, né? E traz uma realidade humana, né? Fraterno, extremamente fraterno. E eu fiquei meio envergonhado, porque como eu fiz o meu entendimento antes de ler o entendimento do pastorino, eu falei, gente do céu, danado, eu, hein? Cabecinha ferroada, né? Assim, muito instigante até, sabe? Meio... Ah, mas muito não, minto. Mas é porque, na verdade, eu fiz um entendimento que agora que eu gostaria de compartilhar com vocês e verdadeiramente compartilhar, trazer compreensão e a ajuda de todos nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro, negar é diferente de trair. Nós falamos antes, a Lena trouxe para a gente na visão aumentada a traição de Judas, algo que vai contra os próprios princípios. Na verdade, aqui é uma negação, e é uma negação entre aspas, né? Porque na verdade ele não queria perder a proximidade daquele que ele tanto admirava, aquilo que Cristo trouxe. Né? E aí, a quem? Ou melhor, para despersonificar, o que Pedro negou? Negou Jesus o homem, não Jesus o Cristo, eu acho. Eu acho que negou Jesus o homem, né, Cris? Não Jesus o Cristo. Porque ele estava perto da fé, ele ficar perto daquele que ele acreditava. Mas por que ele negou? Com medo de ser afastado. Com medo de ser afastado. Mas agora vamos trazer um entendimento, então, despersonificando, tirando o entendimento humano material. Vamos trazer o entendimento que a gente está tentando exercitar aqui, para mim, pelo menos é um grande exercício, o entendimento espiritual. Eu acho que ele nega a própria fé, assim. Eu acho que ele... fica, se a gente for olhar por esse caminho, para mim fica claro que houve um desespero ali naquele momento de ficar, como, né, a gente está falando, distante, de não ter mais talvez o ensinamento, a presença, o direcionamento. Então ele esquece, na verdade, tudo que ele aprendeu, assim, e eu acho que ele está negando a certeza de que ele sabe que Jesus estava fazendo a vontade do Pai, que teve no monte lá no Getsemane a oração, né, para ele seguir. Eu acho que ele está negando tudo aquilo. Era para ele ter confiado como Jesus estava confiando, assim, teoricamente. Pois é, você me deixa tão aliviado.
Porque a minha entendimento foi mais ou menos essa linha, né? Depois que eu li o Pastorinho, mudei um pouco, mas no primeiro instante foi muito nessa linha. Rodrigo. Oi, Mas também quem está interrogando o Pedro lá atrás, quando está dizendo, é uma criada. Não tem nada que falar para ela. Essa criada tu conhece. Mas uma criada, eu não olho assim, até hoje, foi a coisa mais linda esse estudo de coisa agora. Que aí que eu entendi para quem que ele está negando. A criada, se você conhece o Nazaré, não conheço, eu não sou obrigado a falar para a criada. Se fosse o Caifás, se fosse o sumo sacerdote, não, a criada chegou e, pera aí, pô, tenha dó. Tanto que a primeira negação ela é muito leve, vamos dizer assim, né? De certa forma, eu acho que tem a ver, sim, eu entendo que tem a ver, pensando espiritualmente, com o Cristo, o que o Cristo traz para mim. Tem a ver com o que a Bruna coloca aqui, sim, que é, ei, Dani, que tem a ver com um sentimento inercial, sabe? O Cristo trouxe um novo entendimento. E ele eu entendi assim, pelo menos a princípio, que era realmente uma tendência daquilo que ele carregava, inercial, e não a absorção daquilo que ele já tinha até então pelo convívio com o Cristo. E Dani? Anteriormente, foi lido, não sei se foi na semana passada ou na outra, Jesus, uma fala dele, ele diz que nenhum dos discípulos se perderá, exceto aquele que deveria se perder para que desencadeasse todo o acontecimento, que seria Jesus. Uma relação carne. Então eu penso, pela certeza de Jesus, que não seria uma negação por isso, porque era certo o sacrifício de Jesus, mas não dos demais. Então, acho que, não exatamente na linha do pastoreio, mas penso que quando, diante das situações que a gente tem certeza como elas devem se desencadear, se posicionar numa situação dessa é o de menos, porque você tem um objetivo para cumprir, entende? De certa forma, ele falou que antes do galo cantar, você Sim, pegar 3 vezes. Pois mas o próprio Pedro não podia imaginar isso. Ele não concebia isso para ele mesmo, nunca vão negar. Né? Mas ele não contava com a necessidade. A necessidade de quê? De que quem tinha que passar por aquele sacrifício era Jesus. Eles tinham que subsistir. Existia uma continuidade. Depois, a coisa não encerrava. Eu acho que a coisa mais importante é o que você colocou ali. Negar é diferente de trair. Porque isso faz toda a diferença. Não momento nenhum trair. Não. Só Tanto que como Aguinaldo colocou, lá na frente do Aguinaldo, vem da terceira ligação, tem a segunda e a terceira, né? Me vem uma coisa muito sugestiva do número 3. Me vem assim, quando eu penso em 3, eu penso em eu inferior, eu superior e... Trindade, né? É uma trindade. Então, eu penso que essa primeira negação é uma negação humana. Igual o que ele falou mesmo. Pastorinho. Não, pastorinho, desculpa. É igual o pastorinho falou mesmo, que é assim, ele não queria ficar longe. Então deixa eu falar isso aqui. Então acho que assim, é humano. Eu penso assim, mas vamos pensar, não quero pensar humano e falar eu inferior, mas eu queria dizer assim, a primeira negação é humana, é uma negação primitiva. E depois vem a segunda, aí já é cair novamente. Aí o terceiro já é realmente uma negação profunda. Pensando no que o Cristo trouxe pra gente, Bruna, vamos lá. O que ele nos trouxe? Essa é bem, como é que chama, capciosa, né? Mas o que Jesus nos trouxe? Espiritualmente falando e a consciência do amor, a André coloca pra gente. É uma tranquilidade, assim, né? Perdoado próprio. Perdão, né, Tati? Acho que é verdade, né? Eu acho que ele trouxe mais forte foi a confiança, ou seja, a fé. Porque Cristo teve muita fé no que fez. E eu acho que essa foi a maior mensagem que ele passou até hoje. Difícil não é ter a fé em Cristo, é ter a fé que Cristo teve, né? Exato. Pois é. Então vamos lá, vamos botar uma pimentinha aqui. Evangelho vem do grego
estranho, esquisito, porque Evangelium, a maioria de nós sabe, né? O eu, bom, mensagem. Ou seja, a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem. Que boa nova, que boa notícia, que boa mensagem é essa? Eu estou igual o chefe, a gente está aprendendo com ele. A lei do amor. A lei do amor, a Helena coloca pra gente. Acho que É uma passagem para o retorno a Deus. Acho que é mais, para mim, pelo menos, é mais uma questão de ter esperança que existe a salvação, vamos dizer assim, né? Porque antes as pessoas não tinham um direcionamento, assim. Ele trouxe isso como uma possibilidade real das pessoas fazerem uma escolha e terem uma vida melhor do que a que elas tinham, né? Uma vida em Deus. E essa vida inteira, esse caminho, essa verdade, lembrando aqui que ele foi preso, uma visão movimentada, a necessidade de se movimentar, como a Helena colocou para a gente semana passada, esse caminho, essa verdade, essa vida, que eu acho que é o que o Evangelho nos traz com esse entendimento espiritualizado, é o seguinte: ele não é daqui. Não trouxe, meu reino não é desse mundo. Não é verdade? Sabe o que ele fala Procurai antes o reino dos céus e tudo mais que será dado por acréscimo, né? Até quando ele aceita, ele fala, né, que vem o rei, ele fala. Teve no penúltimo estudo, quando ele aceita, depois da última oração, que ele fala, e vem a voz, a gente até falou que era o poder da humanidade. Como é que chama? Afasta de minha citância. Ele vem o príncipe do mundo, né? Que ele fala que não é mais ele. Ou seja, essa boa notícia é essa, né, gente? Que a gente está desenvolvendo, né? Que o reino de Deus não é desse mundo. E aí, eu entendo com a negação, leve ainda, por isso que eu ponho a mão a palmatória aqui, que eu acho que eu fui muito mais ácido no entendimento, muito mais rigoroso, né? É nesse sentido, sabe? De continuar, como a Bruna colocou, no sentimento inicial, no momento inicial, ainda de descrédito de que esse reino não é desse mundo. Viver no mundo, como o Murilo colocou há pouco, sem ser do mundo. As obras que faço, não sou eu que as faço, mas é o Pai em mim que faz as obras. De mim mesmo, nada posso fazer. Ou seja, ele traz para nós uma boa nova, uma boa mensagem, uma boa notícia. Na verdade, esse mundo humano em que eu me encontro, em que nós nos encontramos, na verdade, é uma grande oportunidade de reformação, é um grande reformatório. Por isso, a prisão movimentada que a Helena trouxe para a gente semana passada. Então, eu acho que isso, dentro do Evangelho, nessa nova ótica, nesse novo entendimento, nesse novo entendimento, essa nova compreensão desse Evangelho espiritualizante, ele faz toda a diferença. E aí, a tendência ainda minha de ser extremamente inercial, de descrédito nesse sentido, na boa nova que ele me traz. Entende assim? Agora, ganha um doce de novo. Quem descobrir de quem que é essa frase? A primeira a gente sabe, né? E essa daqui. Não há nenhum caminho que do mundo dos fatos conduz ao mundo dos valores, porque os valores vêm de outra região. Ou seja, tudo a ver com a boa notícia, com a boa mensagem que nos é trazida nesse entendimento espiritualizante. De quem será essa frase? Precisa até de arriscar, né? Já Einstein. Não dava mesmo. Dava não, né? Bom. E Einstein colocava também pra gente o seguinte: eu penso 99 vezes e nada discuto. Deixo de pensar. Mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. E Einstein, atualmente, a gente tem umas correntes muito fortes, né, nesse sentido, que a gente até trouxe um tempo atrás aqui, e eu estou devendo a Patrícia, até hoje, danado Lê outra vez, por favor. Quem? Lê outra vez, por favor. Aí fica muito ler, né? Eu penso 99 vezes, nada discuto.
Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. Eu estava falando há pouco que a gente trouxe um tempo atrás um DVD, foi até meio complicado a gente ver, porque atrás todo mundo conseguia ler, né? Do Amit Goswami, que é um físico quântico, né? E que fala, ele tem uma linha que ele fala do ativista quântico, e que traz para nós a importância de entrar em meditação e de desacelerar nosso envolvimento cerebral, confiante que o reino dos céus não é desse mundo. E aí sim tem tudo a ver também com o que ele traz para a gente aqui, né? Que é mergulhar em profundo silêncio, como Noé fez, né? A quietude. Também quando a gente escuta. Pois é, se eu trouxesse grato. Rodrigo, Ei. A música que o Paulo fez do Roberto não é a mesma coisa, né? Era mesmo. Se eu quiser falar com Deus, tem que ficar lá agora. Toda a música, o tempo todo, ele fala da música do silêncio. Então, é interessante como pessoas em lugares tão diferentes, quando fazem uma posição, né, nessa necessidade de algo mais profundo, acabam chegando no mesmo ponto, né, nessa questão de silenciar. E essa primeira fase também, embora tenha sido por Cristo, né? Embora, ficou meio essa primeira fase, se a gente compreende que a busca do Cristo que está dentro de cada um de nós, ela vale para a gente, que as obras que cada um de nós faz, não é exatamente o que eu faço. Quando esse Pai está dentro da gente, quando a gente está em isso se constrói. Que é sair da multidão, que é deixar vivenciar e deixar fluir a força crística, né, Fernando? Porque quando a gente fala em Cristo, a gente tem uma referência. É o Filho de Deus que vem na Terra e faz toda essa transformação. Mas quando a percepção que eu tenho é a seguinte, que esse mundo, todo esse valor, é quando a gente deixa essa partícula, essa parte de Deus que está dentro da gente, se revelar. Então, talvez nesse momento, a gente é tão irmão de Cristo porque somos filhos do mesmo Pai. Aí, nesse momento, essa frase é verdadeira para todos nós. Né? O que eu faço de bom, a construção, não é o eu que estou fazendo, é quando eu permito, ou quando eu faço essa conexão, que de repente as obras se fazem, talvez, né, na sua proporção, da mesma forma, como aconteceu. A Lena traz para a gente sempre a imagem que, para mim, fixa muito bem, para mim firma muito bem, é a questão do osso vazado, não é assim, Lena? Que é de deixar fluir. De deixar fluir a energia cósmica, a energia crística por mim, entendendo sim que sou um instrumento, nada além disso. E, para tanto, é extremamente importante eu sair do movimento inicial, eu buscar a quietude, ousar e atrever também, né? E deixar fluir, entendendo que sou verdadeiramente um instrumento, né? E aí, apesar da sintonia, o Murilo antecipou danado, do reconhecimento do caminho, da verdade da vida, do desejo intenso de estar próximo, Pedro queria intensamente estar próximo de Cristo. Pedro e outro discípulo que foi João, né, que o acompanhou, né? Que é a dificuldade, a minha dificuldade em sair da minha inércia, a minha dificuldade em verdadeiramente acreditar que o reino dos céus não é desse mundo. Muitos somos assim. Como é que é? Muitos somos assim. Muitos somos assim. Eu posso falar comigo. E aí, retomando a prisão movimentada, se eu me vejo preso, o que eu tenho que fazer? Buscar um novo ponto de vista, um novo entendimento. Ponto de vista mudar o ponto de vista é ver de outro ponto, né? Se eu estou prisioneiro, se traga uma questão kármica, eu tenho que me movimentar. Lembrando, mais uma vez, por que eu estou prisioneiro? Encarnado? Sim, mas além disso, por que eu estou encarnado? É o chefe. Estou prisioneiro porque estou encarnado. Prisioneiro do corpo. Encarnado para a sua evolução. Prisioneiro das minhas próprias atitudes passadas. Herdeiro das minhas próprias atitudes. Sim. Ou seja, herança daquilo tudo que fiz, tudo que fui. Por isso estou prisioneiro. Por isso, se eu estou prisioneiro, eu tenho que me movimentar.
Eu tenho que mudar a minha ótica, o meu jeito de ver e procurar ver além dos padrões, das cortinas, das névoas, dos véus que não me permitem olhar bem. Rodrigo, você falou da visão sistêmica um pouco antes, me veio a ideia, o banquinho que a Lena sempre fala pra gente, subir no banquinho, sabe? De olhar de cima assim? Porque é interessante isso. Muitas vezes eu acho que o meu problema é o maior de todos, porque eu estou vendo um pontinho ali. E quando eu amplio, quem mexe com o computador pode pensar do zoom, né? Você está vendo ali uma palavrinha, só se você diminui o zoom, você consegue enxergar o todo, né? E visão sistêmica tem a ver com essa visão ampliada. Se eu estou prisioneiro, se é por conta de uma herança, tudo o que eu tenho é para o meu bem. E é uma necessidade que eu tenho para ter a condição, inclusive, de olhar o banquinho, em volta do banquinho, entendendo que aquilo é o que eu preciso naquele momento. Fora isso, eu estou negando toda a divindade. Né? Negar a movimentação seria, nesse caso, o entendimento que eu fiz, negar a entrega à movimentação crística. Nós estamos falando espiritualmente, não é isso? E é mudar o ponto de vista. Se eu estou numa situação de aflição, de dificuldade, se eu pelo menos exercito olhar isso de uma outra ótica, de uma outra forma, através de outro ponto, a coisa muda radicalmente. Coitada das psicólogas, vão ficar todas sem emprego. O que vocês veem aqui na primeira figurinha? Está lembrado? Sobre igual. O segundo acho que é legal só de trás. Ele dá uma cadeira. Essa cabeça dá pra ver. Tem o rosto, tem o assim, né? O que é isso? Só que tem uma menina sentada. Dessas imagens. Como é que é? Essa palavra. Palavra dessa imagem? Teoria da forma. Olha, tem uma pessoa. Mas aqui é um menino. Aqui tem uma menina aqui, ó. Tem uma menina com É a primeira que eu vi. É a pessoa. E o rosto Gestalt, né? Gestalt. Gestalt tem a ver com a não aparece time, deixa eu ver. Você traz isso para dentro de você e você vê a imagem. Se você olhar o branco, você vê uma imagem. Se você olhar o preto, vê outra. É fundo e a primeira imagem do fundo. Que é mudança do ponto de vista, né, gente? Tem uma técnica psicoterápica que chama Gestalt terapia. A forma que eu vejo. E aí, depois da técnica, a gente aprendeu a olhar de forma mais ampliada? Certamente, né, Léa? Preto e branco. Essa daqui eu adoro porque ela já explicita, né? Mas se você é só a primeira, né? E a gente inverter, isso fica legal. É olhar de forma diferente. Enxergar as minhas dificuldades atuais, os meus problemas de forma diferente. Né? Nós estamos falando da primeira negação. Qual que é, então, trazendo para mim, trazendo uma visão espiritualizada, qual que é a minha primeira negação? Não reconhecer o Pai. É da minha divinidade que eu tenho dentro. Poderia dizer que é a mesma que o Rodrigo trouxe? Pois é, eu antigamente ficava assustado, ficava achando, puxa vida, é muita coincidência, né? Porque eu sempre os temas das primeiras apresentações têm muito a ver com os da segunda, né? A Leandra Serrou demais, né? Tem tudo a ver com o que o Murilo trouxe na primeira apresentação, que é a questão de negar minha alma, de negar aquilo que eu sinto verdadeiramente, não é? De não escutar o que eu digo, meu eu superior. De não dar uma resposta pronta, inercial, e sim escutar o que realmente meu coração, meu íntimo está dizendo. É como o Rodrigo falou, o Murilo falou no início, que
que aquela resposta imediata que ele está se trabalhando para não dar uma resposta imediata. A minha resposta imediata, quando eu dou uma resposta imediata, ela é humana, ela é aquela resposta antiga. Comercial. Não é que eu não vai deixar de ser humana, né? Mas é uma resposta antiga. Quando eu quero dar uma nova resposta, eu tenho que respirar, pensar para conseguir dar uma nova resposta. É de extrema necessidade de vigilância. Eu com certeza daria essa primeira negação tranquilamente. Não tem menor. Porque seria a minha primeira resposta imediata e impossível. Eu já negava as 3 vezes. A segunda e a terceira negava tudo. Mas é fato. A minha primeira negação é comigo mesmo, é com a minha alma. E aí eu pergunto, nessa confusão, nessa correria que eu trago para mim, essa criação que eu trago para mim, quantas vezes no dia que eu escuto a minha alma, antes de dar uma resposta para uma fechada no trânsito, ou então até mesmo para as picuinhas que eu tenho com os que estão ao redor de mim, né? Os meus familiares que estão mais próximos. Quantas vezes, picuinha, né, Aurélio? Quantas vezes que eu escuto a minha própria alma antes de dar a resposta para essa? Hábito. Hábito é uma coisa danada. Porque eu vou na inércia. Eu não procuro ter uma visão nova e a crença de que o reino dos céus não é desse mundo, viver no mundo sem ser desse mundo. Entende assim? Será que eu tenho feito contato com a minha alma? Será que eu tenho perguntado espiritualmente qual que é a minha resposta para cada situação que me é apresentada? Eu confesso para vocês que eu não. Lembrando que a minha resposta espiritual, eu tinha um mau hábito, ou então um entendimento equivocado de entender que minha resposta espiritual é a perfeita. É a plena. Não é não. É a resposta espiritual do tamanho que eu sou hoje. Mas sequer assim, eu habitualmente tenho procurado, lógico, mudar, né, Murilo? Ela ainda é muito inicial, é a primeira que tem. E daí a negação. A negação a mim mesmo. É a pior de todas. Me afasta. Naquela época, voltando agora lá atrás, falando de uma forma material, naquela época, por que houve tanta negação? O medo era de quê? A morte. Pois é. O medo, materialmente falando, fisicamente falando, o medo era de quê? De ser crucificado, de ser queimado vivo, quando tantos foram, né? Joana Arc, Jordano Bruno, que se rebelou contra as autoridades religiosas, né? Foi contrário, foi contrário ao entendimento religioso da época. A forca. Na segunda-feira, a Vanessa, se não me engano, colocou. E agora? Hoje, por que eu nego a minha alma? Por que eu nego no sentido de não tentar dar respostas melhores? Antes podia ser levado ao circo. Como é que é? Antes era levado ao circo. Ao circo. Pelos leões. Faltou aqui menos leãozinhos. Faltou, né? Não, o Rei Leão, né, mãe? O medo era real. O medo era real de ser devorado pelos leões, de ser queimado, de ser enforcado e de ser crucificado. O medo era real. De dor física. Eles tinham muito medo, porque naquelas mensagens todas, falam muito de fogueira. E o pessoal em volta da fogueira, porque ele tinha medo da escuridão. Ele fala toda vez que ele, tanto Lucas como Mateus, fala em fogueira. Que a criada estava na fogueira, a porteira abriu a fogueira e tal. Quer dizer, o povo vivia, está certo que falava de frio, mas a fogueira representa calor, representa luz. Eles tinham medo da escuridão, como nós temos medo ainda. Porque nós desconhecemos isso que você está falando, segundo o reino principal, nós temos medo. Então nós não gostamos de escuridão. E eles falam muito ali, agora se apresenta essa foto, em cima o crucificado, embaixo dessa fogueira, eles tinham alguma coisa a ver. Por que Mateus, que ia falar sempre que o pessoal estava em volta de uma fogueira? Isso que o Pastorino não colocou para nós por que essa fogueira, o que representa. Não era só o calor que queria emanar. Está certo que nós temos também o coração frio. Aquele calor era para esquentar os corações congelados que ali se encontravam. Endurecidos. Dos anciões, dos escribas, dos fariseus, todos que estavam em volta daquela fogueira. E hoje, do que eu tenho medo? Por que eu nego tanto? Medo de perder a minha imagem que eu criei. De certa forma, olha só, medo de perder a imagem que eu criei para quem, Fátima?
Os outros. Os outros, né? Ô, Rodrigo. A forma como os outros me veem. Oi. Julgamento, né, do Eu penso também que desde a minha queda até hoje, o que já está incrustado em mim de orgulho, de egoísmo, e eu tenho que abrir mão disso, né? E isso dói, porque já faz parte da minha natureza, né? Assim, aquela que eu criei. Está deixando de estar também, né? Então, acho que é isso aí também, porque eu penso, né? Eu, pelo menos, me vejo assim, eu vou seguir o Cristo, mas eu penso que eu tenho que abrir mão de um monte de coisa, né?